Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Escuta, Israel, o Senhor é nosso Deus, é o Senhor. Escuta, Israel, o Senhor é nosso Deus, é o Senhor. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Querida irmã, querido irmão, a paz do Cristo ressuscitado habita em vossos corações. Salve Maria Santíssima Virgem Imaculada. Hoje é dia 16 de setembro de 2021. Estamos na quinta-feira da 24ª semana do Tempo Comum. Hoje a igreja celebra a memória de dois santos, São Cornélio, Papa, e São Cipriano, Bispo. Os dois são mártires da igreja. Oremos. Ó Deus, que em São Cornélio e São Cipriano destes ao vosso povo pastores dedicados e mártires invencíveis, fortificai, por suas preces, nossa fé e coragem, para que possamos trabalhar incansavelmente pela unidade da igreja, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Primeira leitura, primeira carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículos 12 ao 16. Cuida de ti mesmo e daquilo que ensinas. Assim te salvarás a ti mesmo e também aqueles que te escutam. Grandiosas são as obras do Senhor. Salmo 110. Rezemos juntos. Grandiosas são as obras do Senhor. Ouçamos com atenção o Santo Evangelho, Lucas, capítulo 7, versículos 36 aos 50. Naquele tempo, um fariseu convidou Jesus para uma refeição em sua casa. Jesus entrou na casa do fariseu e pôs-se à mesa. Certa mulher, conhecida na cidade como pecadora, soube que Jesus estava à mesa, na casa do fariseu. Ela trouxe um frasco de alabastro com perfume e, ficando por detrás, chorava aos pés de Jesus. Com as lágrimas, começou a banhar-lhe os pés, enxugava-os com os cabelos, cobria-os de beijos e os ungia com o perfume. Vendo isso, o fariseu que o havia convidado ficou pensando: se esse homem fosse um profeta, saberia que tipo de mulher está tocando nele, pois é uma pecadora. Jesus disse então ao fariseu: Simão, tenho uma coisa para te dizer. Simão respondeu: fala, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 moedas de prata, o outro 50. Como não tivessem com que pagar, o homem perdoou os 2. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: acho que é aquele ao qual perdoou mais. Jesus lhe disse: tu julgaste corretamente. Então Jesus virou-se para a mulher e disse a Simão: estás vendo essa mulher? Quando entrei em tua casa, tu não me ofereceste água para lavar os pés. Ela, porém, banhou meus pés com lágrimas e enxugou-os com os cabelos. Tu não me deste o beijo de saudação. Ela, porém, desde que entrei, não parou de beijar meus pés. Tu não derramaste óleo na minha cabeça. Ela, porém, ungiu meus pés com perfume. Por essa razão eu te declaro: os muitos pecados que ela cometeu estão perdoados, porque ela mostrou muito amor. Aquele a quem se perdoa pouco, mostra pouco amor. E Jesus disse à mulher: teus pecados estão perdoados. Então, os convidados começaram a pensar: quem é esse que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: tua fé te salvou, vai em paz. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que
Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Assim seja. Que o Espírito Santo, doador dos 7 dons, ilumine a nossa mente e o nosso coração para compreendermos bem a palavra que nos foi anunciada. A exortação que Paulo faz ao seu discípulo Timóteo, na primeira leitura de hoje, tem como parte central quando o apóstolo diz a ele: cuida de si mesmo e do que ensinas. Serve muito para nós, principalmente os com a incumbência de conduzir uma comunidade, essa exortação de Paulo. Cuidar de si mesmo e do que ensina. Tem uma doutrina a ser ensinada que não pode ser modificada ao nosso gosto. Também não pode ser modificada conforme as ondas da modernidade ou das novidades do mundo supõem ou indicam, sugerem. É assim que agora faz, todo mundo age assim, as coisas funcionam melhor desse jeito. Portanto, vamos adaptar a doutrina a esse tipo de pensamento. Assim a gente vai fazer com que as pessoas se interessem mais pelas coisas da igreja, por participar da comunidade. Se a gente não fizer isso, não fazer essa adaptação ao que o mundo hoje vive, ficaremos para trás, ultrapassados. Acredite, isso que eu acabei de dizer é o pensamento de muitos, até dentro da igreja. Pasmem, até de líderes religiosos, pessoas à frente, e não é só leigo não, clérigos também. Existem esses infiltrados dentro das comunidades, querendo fazer isso mesmo, esse casamento com o mundo, né? Esquecem, não pode ser assim. A nossa fidelidade tem que ser a doutrina de Cristo. Paulo está falando para Timóteo aqui, não é porque você é jovem não, Timóteo. Não se envergonhe de ser jovem, ou porque você acha que não tem palavra. A unção foi dada para ti. Sobre sua cabeça impusemos as mãos. Você recebeu a autoridade, foi ordenado. Então, os ministros de hoje em dia, aqueles que são responsáveis pela propagação do evangelho, precisam lembrar disso, de ser fiéis à missão. Não anunciar um outro evangelho que não seja aquele que Cristo pediu. E conservar a doutrina, a sã doutrina da igreja intacta, sem contaminações, sem mistura, sem sincretismos. Precisamos ser assim. Com esse tipo de discurso, se continuarmos assim, padre, poderia você objetar. Nós vamos... a tendência é perder cada vez mais fiéis. O que a gente pode dizer para essas pessoas? Que se pensam assim, então vão tarde, né? No final das contas, pode ser mesmo que terminemos a história com um número bem reduzido de católicos. Isso não será um problema se esse grupo, se esse resto que sobrar for fiel a Cristo e ao seu evangelho. É o que mais importa. Mas não é por isso que a gente vai desistir de anunciar. Pelo contrário, a essência mesma da igreja é ser evangelizadora, missionária, fazendo com que as pessoas conheçam esse evangelho autêntico, se transforme, mude de vida conforme Jesus orienta essa mulher aqui do evangelho. Olha, os pecados estão perdoados. Vá em paz. Uma vez que os pecados foram perdoados, vida nova começa. Os que estavam naquela refeição ficaram escandalizados com o fato de Jesus deixar aquela mulher de má fama o tocar, mais do que o tocar, também beijar seus pés e enxugá-los com os cabelos, sendo que ela era uma mulher notadamente conhecida como pecadora. Para Jesus, não importa que quem o toca, se esse toque é feito com amor
e é um toque sincero de arrependimento. Ele se deixa tocar porque ele não é contaminado com o nosso toque, mas nós somos limpos, purificados ao tocarmos nele. Aqueles outros que se achavam perfeitos, bons o suficiente, não precisavam tocar Jesus porque não precisavam ser curados e libertados de nada. Então deixaram a oportunidade passar. Mas quem se reconhece pecador e demonstra arrependimento e busca Jesus, sairá da sua presença perdoado e renovado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Escuta Israel, o Senhor é nosso Deus, é o Senhor. Escuta Israel, o Senhor é nosso Deus,